Eu quero aproveitar esse vídeo de hoje para reforçar algumas coisas, alguns conceitos aqui, algumas noções que a gente tem falado nesses últimos dias. A primeira delas tem a ver com esse combate, essa falta de combate, na verdade, do Bolsonaro em relação à pandemia. É algo que ele não está fazendo, que ele lavou as mãos, ele transferiu a competência disso, a responsabilidade disso para os outros, resolveram adotar uma postura de deixar a coisa rolar e quantas pessoas morrerem, não importa. E daí? Não sou coveiro. O governo agora decidiu não anunciar os números oficiais, números de contágios e números de mortes por dia, a tempo para que a Globo e o Jornal Nacional falassem sobre isso para a população. É importante a gente pensar aqui o papel que a Globo desempenha, na construção também do imaginário brasileiro, ainda é a principal emissora do Brasil, ainda abocanha uma boa parte da fatia dos telespectadores. Então, quando isso vai para o Jornal Nacional ou quando vai para o Fantástico, por exemplo, a gente sabe que uma grande parcela dos brasileiros terá acesso a essas informações. Então, quando o governo brasileiro decide deliberadamente, conscientemente, de que vai atrasar a divulgação dos dados para que isso não vá para o jornal, primeiro eles estão tentando jogar fumaça nas informações, né? E aqui é um dos aspectos essenciais das democracias, a transparência, que você saiba o que os governantes fazem. E aqui é importante repetir também o papel da imprensa nisso. Não apenas que o governo seja transparente e que te passe esses dados, mas que a imprensa fiscalize isso. Então, ao tentar fazer isso, o que o Bolsonaro quer fazer foi quebrar as pernas da Globo. E quando perguntado sobre isso, ele disse claramente a intenção dele. Ouçam aqui. Presidente, fala-se dessa alteração da divulgação do Ministério da Saúde em relação aos dados, que agora está sendo divulgado às 10 da noite. Acabou a matéria do Jornal Nacional? Qual é a tua imprensa? CNN, né? Ou seja, é alguém que nem sequer oculta por que faz isso. Ele tira um sarro ali que a Globo agora não vai ter mais como falar sobre isso. É um idiota completo. A gente tem na presidência do Brasil um idiota completo. Esse é o fato. Não dá mais para tentar dourar a pílula aqui e dizer que não, mas ele é desinteligente, como fez a Joyce Hasselman. É um idiota, é um imbecil completo. Milhões de brasileiros elegeram um idiota completo para a presidência. Esse é o fato. Um idiota está comandando o Brasil agora diante da maior crise sanitária da história brasileira, diante de uma crise econômica profunda que se seguirá. É um idiota na presidência. Esse é o fato, é um idiota. E esse idiota, que é um serviçal, que é subserviente ao Trump, levou um chute na bunda ontem do Trump também. Ouçam aqui. I think everybody believes the least if we went herd, as they say. And if you look at Brazil, they're having a very hard time. And by the way, they kept bringing up Sweden. It's come back to haunt Sweden. Sweden's having a terrible time. If we did that, we would have lost 1 million, 1.5 million, maybe even 2.5 million or more lives. Você tem o presidente da República dos Estados Unidos, para quem o Bolsonaro fica de quatro, lambendo as botas do Trump, suplicando por atenção, que se sente orgulhoso, né? Sorrisinho na cara quando chamam o Bolsonaro de Trump dos trópicos. É um lacaio do Trump, e o Trump vai lá e usa o Brasil como um péssimo exemplo, como aquilo que não deveria ser feito. Que se os Estados Unidos houvesse adotado a postura do Brasil ou da Suécia, que é o exemplo citado pelo Bolsonaro como um bom exemplo, se os Estados Unidos houvessem adotado a postura do Brasil ou da Suécia, que teriam milhões de mortes nos Estados Unidos agora. Ou seja, o Trump agora espezinhou o lacaio, espezinhou o Bolsonaro. E isso aqui reforça aquilo que já tem dito também, de como o Brasil se tornou uma piada, e na verdade, mais do que uma piada, agora se tornou, uma tragédia global. O mundo olha com horror para o Brasil. Olha o que aconteceu com esse país. Olha o que aconteceu com esse país que tinha uma imagem de país alegre, país hospitaleiro, um país com pessoas felizes. Olha o que virou esse país. Virou um pária global. E é óbvio que você vê tentativa de bolsonaristas, dos bolsominions, de relativizar isso. Não, mas o Trump não quis dizer isso. Não, mas... Não, na verdade você viu aqui o Trump humilhando publicamente o Brasil e o Bolsonaro como consequência, né? Porque essa tentativa de adotar essa imunidade de rebanho aí terá consequências desastrosas. Só para você ter uma ideia aqui, rapidamente, como foi feito aqui na Europa, onde houve muitos casos e muitas mortes também, na Itália, aqui na Espanha, no Reino Unido, na França também. O que aconteceu foi o seguinte: identificaram os primeiros casos, começou a se espalhar. Quando perceberam a gravidade da situação, Itália, Espanha e França fecharam completamente os países. A gente ficou em casa aqui, sem sair de casa, por mais de 2 meses, com exceção de pouquíssimos serviços essenciais.
A gente ficou isolado. E esses 2 meses fechados foi o que levou a uma queda drástica do número de contágios e de mortes aqui na Espanha. Nesses últimos dias, por exemplo, a gente teve dias com 0 casos de mortes por coronavírus. Ou seja, o fechamento desses países, o lockdown, a quarentena total, foi o que contribuiu drasticamente para a redução dos casos. Há uma preocupação agora, que começa a reabertura aqui, que possa voltar sim, e há uma preocupação de fato. Se voltar, eles vão ter que refechar de novo. É como tem sido previsto aqui. Vai ser um modo de lidar com isso até que surja uma vacina. No Brasil não houve lockdown, pelo menos não em todo o país. Se vocês que começaram a fazer quarentena no mesmo período que a gente fez aqui, quando no Brasil havia pouquíssimos casos, aqui já estava meio que disseminado, estavam começando os primeiros casos, se vocês houvessem fechado, como a gente fechou aqui, por 2 meses, nesse momento agora no Brasil não teria nenhum caso. Vocês teriam passado por isso. Só que quanto mais se prolonga isso, quanto mais se atrasa esse fechamento total da economia, mais tempo vai levar também para cair a curva de contágios. Então ela vai ser mais lenta, subindo sempre, na verdade, né? Agora tem 1.000 e poucos casos no Brasil, já é o país com o maior número de casos por dia do mundo, mais tempo vai subir e depois mais tempo para acabar também essa curva de contágios. Aqui, como eu disse, foram 2 meses e pouco, completamente fechados, para que agora, em junho, a gente tenha pouquíssimos novos casos e pouquíssimas mortes. Ou seja, fechamos no dia 15 de março e agora, em junho, que estamos vendo o resultado disso. No Brasil, vocês tentaram fechar algumas cidades com pouca adesão, na verdade, pouca adesão da quarentena, começaram a fechar em março e agora, em junho, nem chegou no pico da pandemia ainda. Ou seja, o período que vocês teriam para ter já resolvido a questão, já estar saindo da pandemia, ou dessa primeira onda, pelo menos, vocês estão entrando agora no pior dos cenários. E isso, sem dúvida, se dá pela tremenda falta de coordenação, a irresponsabilidade do presidente. É alguém que está levando centenas de milhares, possivelmente, de brasileiros à morte. E ainda quer evitar que as pessoas tenham acesso aos dados. Depois que houve o plantão da Globo ontem, quando eles vão lá no meio da programação, no meio da novela, eles vão lá e divulgam os dados, quando o governo vai lá e, distribui esses dados, a Globo vai lá e faz um plantão que na minha época de criança, quando surgiu o plantão, era assim, putz, o que aconteceu, né? Alguém morreu, alguém importante morreu, alguma tragédia. Vai lá, fazem um plantão da Globo, que destaca ainda mais a informação, na minha opinião, vão lá, divulgam a informação que havia tido um pouco mais de 1.000 mortos nas últimas 24 horas, e também fala dos novos contágios. E depois disso, o site do Ministério da Saúde, que tem os dados, saiu do ar. Porque, segundo o governo aqui, os dados estão incorretos. Tem muito mais casos, muito mais mortes do que deveria ter contabilizado ali. Ou seja, eles vão tentar ocultar agora a informação. Eles vão tentar ocultar para que vocês, brasileiros, não saibam o que está acontecendo. E aqui, mais uma vez, reforço a importância da transparência para a democracia, a importância da imprensa fiscalizando e cobrindo esse tipo de coisa. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto tem a ver com o rumo que as coisas estão tomando, né? Como eu disse, se vocês houvessem adotado aquilo que a gente adotou na Espanha e na Itália em março, nesse momento agora vocês estariam saindo do pior do cenário já estariam com pouquíssimos casos. Mas não, a situação no Brasil ainda vai piorar. E isso aqui preocupa bastante, porque vocês não merecem isso. Esse é o fato, vocês não merecem isso. O segundo ponto tem a ver com o que eu falei ontem aqui sobre as manifestações de domingo, né? Estão previstas manifestações em prol da democracia, em defesa da democracia, e ao mesmo tempo manifestações em defesa do Bolsonaro. Inclusive estão convocando aí, para essa ala bolsonarista, estão convocando lutadores de MMA, lutadores de jiu-jitsu para ir para as ruas. E aqui a gente pode imaginar que vai haver conflito, vai haver quebra-pau, e isso é muito preocupante, na verdade. Eu falei ontem, né, que embora eu entenda a indignação, embora eu compreenda que vocês queiram ir para a rua se manifestar, que é um péssimo momento para isso, como eu disse, a pandemia está chegando no seu pico agora, talvez em junho ou julho, sabe, sei lá quando que vai chegar isso aí, pode ser agosto, sei lá quando vai chegar o pior dos cenários. Certamente, aglomeração agora é uma péssima ideia, porque isso vai ajudar a espalhar a doença. Então, falei isso ontem e algumas pessoas vieram comentar aqui que eu era pelego, que eu estava defendendo o Bolsonaro, o que é ridículo. Para vocês entenderem a gravidade disso, eu vou pôr para vocês aqui 2 trechos de vídeo. O primeiro deles é do Emicida, do rapper, que basicamente ele reforçou aquilo que eu tinha dito ontem. Só que ele disse do modo dele, acho que é muito melhor do que eu disse na verdade, e eu acho que tem um apelo muito mais direto ao público que precisa ouvir isso. Por que eu não vou nesse protesto que estão organizando no domingo? Se vocês der uma busca, vocês vão ver que um monte de infectologista, epidemiologista sério tá chamando isso de genocídio. Aguarda-se um crescimento de 150% nos próximos dias.
a irresponsabilidade e a irracionalidade de quem tinha que conduzir esse país para um lugar melhor ainda vai matar muita gente. O contágio não chegou no seu máximo ainda. Pensa nisso. Qualquer aglomeração agora, por mais legítimo que seja nossos motivos, mano, é pular na ciranda da necropolítica e levar uma onda de contágio pior do que essa que já tá pra dentro das comunidades onde vive quem a gente ama. Isso é parte do plano deles. O que eu tô dizendo? Que é fácil? Engole seco? Chora em casa? Não, mano. Mas pensa no contexto. Pensa comigo. Analisa o número de casos. Olha pra realidade, mano. É isso que eles querem. Tá morrendo um brasileiro por minuto. Um por minuto. E a gente tá falando só de Covid-19. Firmão, a tendência ainda é aumentar. A tendência é continuar aumentando devido à irresponsabilidade desse monte de verme. Certo? Fique atento. Fique atento. Abre o seu olho, mano. Usa a cabeça. Um outro ponto é, mano, nós não temos organização pra isso hoje não, tio. Manifestação não é micareta não, irmão. Sacou? Quem acha que a estrutura racista do Brasil vai ser desligada como se fosse um interruptor, tá viajando na maionese, legal. Precisa de uma construção, de uma base, de um projeto, entendeu? A gente precisa ter uma coalizão em torno de algo, sacou? Dá pra pegar uma hashtag e achar que ela é um escudo. Não funciona. Na vida real não funciona. A gente já viu vários infiltrados. 2013 foi ontem. Parece que vocês não aprenderam nada. Sacou? Quem se fudeu com 2013? Rafael Braga. E aí a pergunta que eu faço pra todo mundo agora, pra todos nós, mano, que tá legitimamente frustrado e cheio de ódio. Qual é o nosso potencial de organização hoje? Pra barrar uma pá de infiltrado que pode se envolver no barato. E aí esses malucos colar e arrastar uma causa legítima. E jogar pelo ralo toda a sua indignação. E na segunda-feira vocês conhecem o Jornal do Brasil, mano. Vocês conhecem a mídia do país que vocês têm. Segunda-feira, capa de todos os jornal, não vai falar sobre a presença dos infiltrados. Não. Não, vocês estão ligados ao país que vocês vivem. Entendeu? Por isso, parça, atenção. É fácil falar esse barato? Não. De verdade, mano. Meu coração tá em frangalhos há umas semanas já. Uma pá de tragédia no nosso país, uma pá de tragédia fora dele. Mas, mano, olho no olho, não cheguei até aqui por agir na emoção. E não vai ser agora que eu vou começar a fazer isso. Principalmente nesse contexto. Firmão? Estrategicamente falando, a instabilidade está sendo ajustada para justificar uma pá de atitude arbitrária. E se a gente entrar na dança dos caras, mano, a gente sabe quem vai sofrer. E o ponto que o Emicida toca ali, que é importante, é o uso da razão, da inteligência agora. Que esse tipo de manifestação, esse tipo de protesto, esse tipo de mobilização tem que partir da razão, da compreensão do cenário, entender o que está acontecendo e como montar isso para que não seja usado contra os próprios manifestantes. Assistam aqui porque é brilhante. O modo como o Emicida comunica isso aqui é sensacional. Também vou deixar o link para vocês aqui no comentário fixado do vídeo integral, para que vocês possam assistir e basicamente reforça aquilo que eu havia dito ontem. E o outro que também falou isso ontem, eu sei que tem muitos apoiadores do Ciro Gomes que me acompanham aqui, foi o Ciro na live que ele fez com o Tico Santa Cruz ontem também. O Tico perguntou sobre isso para o Ciro Gomes, sobre as manifestações, e o Ciro disse o seguinte aqui, ouçam. E veja, não está na hora da gente ir para a rua. Claro que eu devia dizer antes que eu tenho uma profunda admiração por quem se dispõe de forma muito valente, até heróica, a correr risco de vida, de ser reprimido, não é, para defender as nossas liberdades, a nossa democracia. Portanto, meus parabéns aos jovens da periferia, que basicamente têm essa característica, os que nós vimos até agora. Né, se organizam não ao redor de partidos, são torcidas organizadas em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, que foram às ruas e tomaram porrada, levaram bomba de gás lacrimogênio e foram mal compreendidos e provocados pelos boçais do bolsonarismo fascista. Portanto, 1000 elogios à disposição e à coragem deles.
Mas eu falo assim, até como pai, como avô e como militante político que tem responsabilidade. Não está na hora. Não está na hora porque o nosso campo, o campo humanista, o campo democrático, tem compromisso com a vida. A pandemia está escalando o pico. O Brasil está morrendo uma pessoa por minuto. Ontem, o número de ontem, já foi mais de um brasileiro por minuto morto. E a única condição da gente interromper esse genocídio que o senhor Jair Bolsonaro está produzindo no Brasil, até o Trump denunciou isso hoje, não é? Você imagina o limite de irresponsabilidade de genocídio do Bolsonaro. Nesse momento, a única saída é o isolamento social. Portanto, há uma razão muito forte, não é, da gente pedir às pessoas que não vão, por mais que eu respeite, a sociedade civil é autônoma, não tenho nenhuma vocação para aparelhar a sociedade civil, acho que ela tem que fazer o que ela achar que deve fazer, mas eu falo como pai, como avô, não é? Como militante político responsável, que não está na hora. Não está na hora, especialmente pela questão da pandemia, mas você trouxe pioneiramente uma outra avaliação que eu também conheço. Essas manifestações pró-Bolsonaro na rua estão nos irritando muito, porque suas teses estapafúrdias, de volta do AI-5, de censura à imprensa, de agressão de enfermeiro na Praça dos Três Poderes, não é? de insulto a pessoas que estão na rua, não é? Porque estão forçadas a trabalhar nessa desastrada reação econômica também, que está produzindo a pior crise econômica da história. Portanto, nós estamos ficando irritados, mas não temos que entrar no jogo deles. Quem está falando aqui é quem conhece as milícias do Bolsonaro. Não é por teoria, nem por qualquer tipo de paranoia. Meu irmão, Cid Gomes, levou 2 tiros no peito, enfrentando a milícia do Bolsonaro. Jovens hiper excitados pelo filho do Bolsonaro, que entrou aqui para fazer esse serviço. O Moro desceu aqui para fazer esse serviço. O comandante da Guarda Nacional veio aqui fazer esse serviço porco. E eles, de arma na mão, jovens policiais hiper, com máscara, não é? Obrigando os comerciantes a fechar o comércio, obrigando, como milícia mesmo. Essa boçalidade o Bolsonaro vai orientar para se infiltrar, como já fez terça-feira. E eles vão tentar fazer isso. Eles vão tentar produzir um cadáver e vão tentar produzir o que eles vão chamar de desordem, produzida por maconheiros, por bandidos, por terroristas, aspas, aspas, aspas. Isso foi como o general Mourão e o Bolsonaro se referiram às manifestações. Portanto, eles já estão planejados, eles vão se infiltrar. Então, se não quiserem ouvir a minha ponderação, volto a dizer, haverá hora em que nós temos que ir para a rua e eu vou estar junto com as pessoas. Mas, nesse momento, seja pela pandemia, que está no seu pior momento, matando mais de um brasileiro por minuto, seja porque nós não podemos dar, por ingenuidade ou por uma valentia respeitabilíssima, mas não pode ser ingênua, não é? Nós não podemos deixar o Bolsonaro ganhar essa parada simbólica de que ele é o fator da ordem contra o caos e a baderna, porque isto é um filme que a gente já conhece. Então, é importante ressaltar, qualquer um que tem a consciência da gravidade do que é o coronavírus, da pandemia. Qualquer um que tem consciência disso sabe que se reunir em bolinho agora, fazer aglomeração, fazer manifestação, fazer passeata com milhares de pessoas não é uma ideia das melhores. Pelo contrário, isso vai ser um vetor de propagação do vírus. Então, assim, eu tenho visto muita gente pôr fogo nisso, né, pondo gasolina nisso, vão lá sim, pessoas que pertencem ao grupo de risco e que não vão para as ruas porque sabem que se forem para a rua podem morrer se pegarem o vírus. Tem gente pondo fogo em vocês para que vocês protestem aí, só que essa pessoa mesmo não vai no protesto, porque ela sabe que ela pode morrer. E ela está pondo a vida de vocês em risco para que vocês vão lá se manifestar para pautas que eles estão tentando inculcar nas suas mentes. Inclusive propondo violência e quebra-quebra também. Então é muito conveniente você jogar o outro para morrer, você jogar o outro para depois pegar uma doença grave e perder um parente, perder alguém próximo dele. Então, ter a consciência de que seus atos aqui podem sim matar alguém depois, ou você mesmo morrer, é importante. E o segundo ponto, que também foi mencionado pelo Emicida e pelo Ciro Gomes, é de infiltrados nesses movimentos, pessoas que estão entrando ali para fazer baderna mesmo, para causar caos, e assim gerar uma resposta violenta da polícia e depois gerar uma repercussão negativa também na imprensa e fortalecer o argumento do Bolsonaro de que são terroristas, baderneiros, maconheiros, desocupados e todos os adjetivos que ele deu para quem é manifestante. Se houver quebra-pau nas manifestações de domingo, isso vai sim alimentar bastante, isso vai ser munição
para os bolsonaristas e pode reforçar a base bolsonarista que está erodindo, que está sendo corroída. O Bolsonaro, ele é o pior inimigo de si próprio. Ele mesmo está se autodestruindo. Como eu disse aqui ontem também, se fosse num momento normal, numa circunstância normal, eu diria para que vocês fossem mesmo às manifestações, vão lá, corram risco, porque chegou um ponto agora que é crítico, né? Que é importante, de fato, marcar posição. Mas, por causa da pandemia, eu não recomendo, e aqui eu sinto que tanto o Emicida quanto o Ciro Gomes reforçam a mensagem. Não é o momento para isso. Isso vai cair como uma luva nas mãos do Bolsonaro e vai se voltar contra os manifestantes, vai se voltar contra a esquerda, vai se voltar contra a oposição ao Bolsonaro. Então, como eu disse, quem quiser ir, assuma os riscos para si próprio, assuma os riscos para os outros também. É uma decisão sua, de acordo com a sua própria consciência, daquilo que você acha que é o correto, mas não há um consenso entre políticos, entre comentaristas, entre intelectuais sobre como proceder nesse momento. Alguns acham que tem que ir mesmo, vai lá, protestem, e outros acham que é um péssimo momento. Eu sou do lado que acho que é um péssimo momento para isso, mas, como eu disse, vocês aí que decidam. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Primeiro, sobre os dados do Covid, né, que o Bolsonaro resolveu atrasar para que não apareça no Jornal Nacional. E depois a Globo faz um plantão lá para mostrar os dados e como eles querem ocultar agora a informação de vocês, para que vocês não saibam quantas pessoas estão morrendo por coronavírus no Brasil. Ou seja, pôr vocês nas escuras. Isso é muito grave, isso é sério mesmo. E também o que vocês pensam sobre esses stories publicados pelo Emicida ontem e também a live do Ciro Gomes com o Tico Santa Cruz. O que você pensa do que eles disseram aqui? Se vocês concordam com ele, discordam e por quê também. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.